Fala desenhistas, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, ao qual a gente vai trazer a modelagem do Batman do futuro, um dos personagens mais da hora aí do universo do Batman. A gente vai modelar do 0 ao 3D, vocês já estão vendo na tela como é que vai ficar. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A segunda parte vai ficar mais na parte de texturização e finalização. Então bora se inscrever, já segue a gente nas redes sociais também para não perder a segunda parte. Então bora modelar do 0 ao 3D esse Batman. Então pessoal, bora modelar aí nosso Batman do futuro, versão aí do Bruce Timm, né? Eu peguei umas referências também do Arkham Knight, aí que tem um visual mais realista, né? Com vários detalhes. Vamos ver aí, eu coloquei aqui de lado só pra gente ir modelando e pegando aí os detalhes principais. Aqui a gente já começa com um cubo, né? Do Blender, eu vou dar Tab para entrar no modo de edição. Eu vou arrastar esse cara aqui pro lado, né? No eixo X. Eu vou dar um delete aqui, faces, pra gente deixar meio oco essa parte aqui. E eu vou ativar nesse objeto o modo aqui, no ADD Modifier, o modo Mirror. Eu vou dar um Ctrl L aqui e vou selecionar. Antes de colar ele, eu vou dar o clipping aqui, que vai permitir ele fazer essa cola aqui, né? Daí eu vou dar um S aqui. E a gente vai modelar mais ou menos um rascunho do corpo aí do nosso Batman, né? Então vamos imaginar que aqui mais ou menos é a parte da cintura dele, né? Então vou dar um S, Z, vou puxar aqui pro lado essa parte. Eu vou puxar aqui um E, né? Eu vou apertar a tecla I, vou puxar um pouco para baixo, né? Com a tecla Z. Aí eu vou selecionar essa parte de baixo, eu vou clicar no S de escala com o Y e ele vai aumentando aqui também nesse eixo, né? Daí eu vou dar um Ctrl R e vou aproximar mais ou menos aqui e vou trabalhar agora a parte das pernas. Então vou clicar nessa área. Vou clicar no SX, aumentar um pouco aqui e vou dar um EZ para ele aumentar aqui e fazer a parte das pernas. Então eu vou diminuir apertando o S. Vou jogar um pouquinho aqui e vou aumentando todos esses caras aqui. Vou dar mais um Ctrl R aqui para ele aumentar, fazer a parte da panturrilha. E aqui também eu vou aumentar na lateral aqui no eixo X. Então vou dar um S e um X. Aqui a gente vai fazer alguns ajustes, né? Pra ficar certinho também a parte da coxa dele, da perna, né? Então a gente vai dar um S. Na verdade é só aproximar aqui essa parte. Vai ficar legal também. Agora eu vou dar aqui. Vou aplicar aqui em Object. Eu vou vir aqui em Smooth e vou aplicar o meu Subdivision aqui para ver como é que tá ficando. Ele ainda não tá com o formato certinho, né? Mas a gente já começa a ver aí que é basicamente um esboço, viu pessoal? Não vai ficar corretamente aí muito certinho, mas a gente já começa a ver como vai ficar o nosso personagem. Aqui eu vou dar um SX, vou dar um Ctrl R nessa parte aqui e vou clicar SX novamente para ajustar essa parte dos pés. E vou selecionar toda essa área aqui e fazer com que não fique muito grande também. Daqui eu vou dar mais um Ctrl R. Posso diminuir essa parte. E daí vocês vão percebendo que ele já vai tomando forma.
E agora a gente vai fazendo alguns ajustes. Eu vou completar aqui em cima, né, essa parte do peito dele, né. Então o peito eu vou aplicar R, X, para ele fazer essa curva, essa rotação. E vou dar um RX aqui também para fazer a parte das costas. E aqui eu já consigo trabalhar a parte dos braços. Eu só vou aplicar também aqui mais um, clicando E, né, eu subo um pouquinho e daí eu diminuo essa área aqui. E daí já fica mais ou menos o trapézio, né, do nosso Batman aí. Eu vou diminuir aqui com o S e o Y. Eu vou diminuir essa área aqui, parte do ombro, né. Eu vou aplicar mais um Ctrl R aqui. E aqui vamos imaginar que seria mais ou menos o peito, né, essa área aqui. Aqui a parte do abdômen. Aqui eu posso até ajustar essa parte da cintura, né? Acho que tá um pouquinho muito... Ela tá muito grande, né? Na vertical, né? Então eu posso subir um pouquinho também essa área sem problema. E aqui eu dou um RY para ajustar. Bem, feito isso, a gente já pode fazer a parte do braço, né? Do nosso Bruce Wayne. Eu vou jogar aqui um pouquinho para trás e vamos modelar aqui a parte do braço. Eu vou dar um EY, um EX na real, perdão. E aqui eu vou dar um E mais um Z. Olha só que interessante, já começa a aparecer aí a parte do ombro, né? Agora a gente vai apertar E e Z para fazer a parte do bíceps do nosso Batman. E a gente pode até fazer um Ctrl R aqui, porque se a gente seleciona essa parte, a gente vem aqui e dá um SZ, deixa aí um bíceps meio bombadão. Cara, para fazer aí essa parte da dorsal, né, seria as costas do Bruce, né, que tem aqui as costas bem largas, né, a gente pode fazer mais ou menos esse movimento aqui. Pra vocês perceberem, né, aqui seria mais ou menos a asa do Batman, não o músculo, né, que os caras falam que é a asa, né, a parte da dorsal, né, um pouquinho maior aqui. Então a gente também consegue trabalhar. E aqui ficaria essa parte aqui do peitoral. Completando aqui a parte do braço, eu vou dar mais um E. E mais ou menos até aqui já começa a parte da mão, né. Então eu vou dar mais um Ctrl R aqui e vou dar um S. Vamos dando os ajustes aqui necessários para ficar legal. Aí já fica interessante. E aqui eu vou aumentar mais um pouquinho essa parte do braço do nosso Batman, né? Olha só que interessante. Aqui vocês percebem que o visual dele tá bem parecido com o do desenho, né? Tá bem cartunesco. Aqui, se eu aplicar o Subdivision, ele também deixa um pouquinho mais arredondado, né? E agora a gente dá uma olhada mais ou menos para ver o que dá para melhorar nessa parte da nossa modelagem. No caso aqui, eu vejo que a panturrilha dele pode ser um pouquinho mais fina, né? Eu vou aplicar um S aqui. E essa parte do meio das coxas pode ser um pouquinho maior,
né? Só que só nesse eixo X, né? Então se eu quiser diminuir um pouquinho só no eixo X, eu pressiono a tecla S de escala com o mais o X, que ele vai diminuir aí só no eixo X. A parte do pé dele, eu acho que tá até interessante, porque a gente, se aplicar o Subdivision, ele vai diminuir automaticamente. Como ele tá quadradão, eu vou aplicar mais um Ctrl R aqui nessa parte lateral, né, para ele dividir aí essa área um pouquinho aqui, para o Subdivision ficar certinho. Olha só que louco, ele já começa a ganhar forma. Aqui também eu já consigo dar uma melhorada. Eu consigo endireitar a parte do braço dele. Já já a gente vai fazer a parte da mão. Então a gente vai fazendo esses ajustes aí, caras, pra melhorar todo esse visual. A parte das costas dele aqui, toda a parte de trás, né, teria um músculo aqui pra gente fazer uma adaptação também, né? Então a gente vai melhorando também essa parte. Vou subir um pouquinho aqui. Se eu tirar um pouco o Subdivision, só pra ele fazer a adaptação certinha, né? E daí, se vocês verem alguma necessidade também, vocês podem ir melhorando, né? Vou ajustando, daí é só mais uma parte de ajuste que a gente vai realizando, que o Subdivision também ele já deixa tudo arredondado aí pra gente. Vocês percebem aí que ele já tá quase formado o nosso 3D. E aqui eu vou fazer a parte do joelho, né, do nosso Batman. Eu vou aplicar também mais um E aqui para fazer a parte da panturrilha. Vou aumentar um pouquinho no eixo X. Daí legal. E agora eu creio que fechou. A gente tem aí mais ou menos já o nosso Batman aí formado. A gente vai fazer agora a parte das mãos, né? Aqui do traje do Batman. Então no mesmo esquema a gente aumenta aqui com E, né? A tecla E a gente vai aumentando. E a gente vai fazer aí a parte da mão do Batman. Eu vou dar mais um EZ. Vou tirar o Subdivision para facilitar aí na minha modelagem. E a gente vai definir aqui como é que vai ser a palma da nossa mão. A gente vai dar um SX. E aqui a gente também vai dar um SX para diminuir nessa escala. A gente vai diminuir. A gente vai adaptar, né? Deixa eu selecionar com modo fácil, que vai ficar mais fácil. Eu vou dar um SZ e eu vou dar um SY também. Daí que vocês percebem, não se preocupe que aqui ele tá maior, parece que tá desproporcional. E aqui o que a gente tá fazendo é mais um
esboço, né? Lembrando aí que a gente vai reajustando, vai lapidando o nosso Batman. Então, para a gente fazer o polegar, a gente faz aqui uma repartição. Imagine que aqui a gente vai ter mais 2 repartições. Então aqui vai ser os 4 dedos, né? Então aqui eu posso vir aqui com um E. E aí eu já faço o primeiro dedo. Aqui eu dou mais um E. Aqui eu dou mais um E um pouquinho menor. E aqui o dedinho eu já completo aqui também. Não se preocupem caso esteja desproporcional também, a gente já arrasta aqui para cima, caso ficou muito gigante. E aqui a parte do dedinho a gente também faz nesse mesmo esquema, né? A gente puxa essa área aqui, na verdade seria um pouquinho mais para cima. A gente puxa esses 2 caras aqui, dá um S, pode até dar um RX aqui, né? Perdão, é só essa área aqui que a gente puxa. Aí, show. A gente arrasta um pouquinho pro lado, dá um RX, vem aqui, dá mais um E, e a gente consegue modelar aí toda essa parte da mão. Agora os dedos, tá bem Madagascar, né? Aquele visual do bem pequenininho, né? Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um E aqui, fazer a pontinha do dedo, porque se eu aplicar o Subdivision, ele já fica mais ou menos aí certinho, né? Então a Subdivision que eu quero fazer aqui é mais ou menos como se fosse a repartição do músculo do dedo, né? Se a gente vê os nossos dedos, eles têm aí toda essa parte, né, na musculatura, né? Então os ossos é bem dividido aqui, a gente consegue movimentar nossos dedos. Então é legal a gente fazer também essas repartições. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui nessas outras áreas. Vou dar um Ctrl R. E assim, quando eu aplicar o Subdivision, ele já fica certinho. Eu só vou fazer uns ajustes aqui nessa área. E eu gostaria também, como o Batman do futuro, né, tem um visual meio puxado pro desenho, né? Que as garras, parece que ele tem garras, né? Tem bastante visual do Batman, tanto das HQs, né? Que parece que o Batman ele tenha umas garras, né? Na parte do dedo, né? Seria interessante também a gente aplicar essas garras aqui, então vou fazer uns dedos bastante pontudos aí. Pode parecer que ele é mais sombrio também, né? Tem toda essa estética violenta, né? Parece que são facas, né? Nesse estilo de design, né? Parece que ele é mais perigoso com as pontas, com o dedo aí, com as pontas. Então lembra bastante o do desenho, que fica legal também. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema e vou aplicar também essas pontas aí. Eu vou só aumentar essa parte. Vou jogar um pouquinho pro lado. E vou também aumentar aqui nesse eixo X, né? Porque ele tá muito... ele tá muito fininho, né, o dedo dele. Então vou aumentar aqui junto com a palma da mão do Batman. Vou jogar um pouquinho pra frente. Aqui o Ctrl R, ele pode dar uma segurada.
Vocês percebem aí que ele já tá com a mão dele, ele tá meio desproporcional ainda, super, né, na real. Mas a gente já vai começar agora a ajustar toda essa face aqui. Eu vou dar clicar no tecla Z, vou vir aqui em Wireframe, vou selecionar toda a mão dele, vou voltar para o modo Solid e vou dar um S. Aqui a gente percebe que a parte da perna dele está muito menor do que a parte de cima dele. Então a gente vai vir aqui no Wireframe também, selecionar toda essa área e a gente pode esticar para baixo aí, fazendo com que ele fique certinho. Bem, pessoal, depois de adaptar aí, fazer alguns ajustes da parte aí a modelagem do corpo, né? Vamos agora para a cabeça, fazer aí a cabeça do Batman. Eu vou começar aqui já explorando essa parte aqui que a gente montou. Eu vou puxar o pescoço dele já pra já montar junto, né, com o corpo essa parte do pescoço. Então vou jogar um pouquinho aqui, vou jogar um pouquinho para trás. Posso até dar um RX. Jogar aqui. E ele já começa a trabalhar aí certinho. E vou jogar um pouquinho mais para cima. E a parte da cabeça dele eu vou aplicar um outro cubo, né, um outro objeto. Então eu vou vir aqui em Clip, né, tirar essa parte do Clip, dou um Shift A e vou aplicar o cubo. Com Ctrl L eu seleciono tudo, vou aplicar S de escala para diminuir. E vou fazer o mesmo esquema aqui para deletar essa parte de baixo do meu cubo, né? Essa parte de dentro, aliás. Daí eu vou juntar esses dois, só que vocês percebem que ele não junta, né? Ele não cola. Então eu de novo ativo o Clipping e eles já seleciona aqui para mim certinho. Daí beleza, agora eu vou trabalhar sem o Subdivision para facilitar aí na minha modelagem. Vou clicar nessa área e vou posicionar mais ou menos aí onde eu quero a minha cabeça. E vou fazer aí certinho. Vou dar um Ctrl L, jogar um pouquinho para trás. Vou jogar um pouquinho para cá. Se a gente vê bem, é como se fosse um rascunho, né? O tamanho tá até legal, né? É que a gente começa a ver outros detalhes da parte do corpo, né? Também acho que tá bem encaixado. E com Subdivision, até se eu ativar, é que aqui ele diminui pra caramba, né? Mas daí é só fazer no diminuir a minha malha, que ele já adapta certinho no tamanho. Só a respeito da perna aqui, queria dar um ajuste nessa parte aqui de baixo. Vou selecionar toda ela. Vou dar um Ctrl, um R Y, né? E vou jogar um pouquinho pro lado. Eu vou selecionar um pouquinho aqui essa parte. Vou dar um RY. Vou jogar pra cá. Tenho que selecionar todos. Vou dar um GZ e um RY. A qual aí eu já... ele transforma aí pra mim certinho essa parte aqui da perna. Então bora trabalhar a parte da cabeça. Eu vou tirar o Subdivision por enquanto. Eu vou fazer uma repartição aqui nessa área. Vou jogar um pouquinho pro lado, só um pouquinho mesmo, para não ficar muito grande. Eu vou dar um Ctrl R aqui. Eu vou jogar essa parte aqui mais para baixo. Vou voltar um pouquinho essa área aqui. Daí beleza. Toda essa parte aqui eu vou jogar para baixo aqui. E eu vou dar um E para cima e vou diminuindo com um S. Vou jogando assim para cima e vou aplicando o S para ele
ficar bem redondinho, eu posso até dar um Ctrl L e aproximar bem essa área para ele ficar nesse visual. Eu vou diminuir essa parte aqui também. Vocês percebem que o rosto dele começa a tomar um rascunho aí, que ele começa a ficar legal. Eu vou fazer uma divisão aqui nessa área, como se aqui fosse a parte dos olhos, né? Então eu posso jogar pra frente. E essa parte aqui, ela tem que fazer meio que uma curva, como se fosse a meio esférica, sabe? Então eu também começo a trabalhar nesse eixo aqui. E eu vou ajustando aqui até ficar legal a minha modelagem. Até ficar meio totalmente, né, esférica, né, essa parte aqui de cima. Se eu ativar até o Subdivision, ele já começa a formar aí o rosto certinho. Daí eu vou ajustar essa parte aqui de baixo, né? Eu vou dar mais um Ctrl R aqui. E aqui mais ou menos aqui seria a bochecha, essa parte aqui o nariz e aqui a boca, né? Então eu vou vir aqui também e vou fazer vou diminuir essa parte. Eu vou aumentar um pouquinho essa parte aqui de cima pro lado. Daí beleza. Agora eu posso fazer um ajuste aqui nessa área para não ficar tão amassada, né? Então eu vou esticar um pouquinho também no eixo X, que vai ficar bacana também. Essa área eu vou jogar um pouquinho para frente. E como o Batman, né, do futuro, ele não seria legal fazer estilo Arca, né? Ele até tem a parte da boca, né? Mas o Arca fez uma adaptação como se tivesse uma máscara em cima, né? Então vamos ver aí como é que dá pra fazer. Dá pra fazer vários jeitos aí essa parte da modelagem. Mas vamos trabalhar primeiramente a parte aí dos olhos. Fechou? Vamos vir aqui, primeiramente eu vou dar um Ctrl R, dividir essa parte aqui no meio. Vou dividir também essa parte aqui, para ele descer um pouquinho. Fazer essa área. E mais ou menos aqui no centro vai ser a parte do olho dele. Então vou vir aqui, Ctrl R. Vou diminuir. Vocês percebem que eu fiz mais ou menos um olho, só que não tá 3D, né? Ele tá só em dois eixos, né? Então ele não tá aprofundando, fazendo o globo ocular certinho. Para fazer isso, vou fazer um ajuste aqui. Eu vou colocar essa parte aqui um pouquinho para dentro. E eu vou jogar para cá essa área. Jogar um pouquinho para cá também. A gente pode aumentar o Subdivision para ver como é que tá ficando. Por enquanto ainda ele não fica no formato certinho. Eu vou dar um Ctrl R aqui e vou fazer a parte do nariz também. Vou jogar essa parte aqui para frente. E vou diminuir aqui, só para eu visualizar melhor. Na verdade, o nariz seria interessante de selecionar toda essa área. Eu vou vir aqui até descer. Na verdade, eu vou selecionar essa parte. E eu vou dar um ir para frente. Vou dar um SX.
E aqui ele seleciona essa área e eu consigo aí fazer essa parte do nariz. Diminuir um pouquinho aqui, seleciona essa área, estico um pouquinho. E para completar a parte do olho, vou vir aqui fazer essa parte da sobrancelha. Eu seleciono o olho que eu fiz, vou vir um pouquinho para frente aqui com o E, dou mais um E, clico em S de escala para diminuir, clico mais uma vez no E e afundo ele totalmente aqui para dentro da minha máscara. Se eu aplicar o Subdivision, ele tá formando já o rosto dele, eu só preciso aumentar um pouquinho algumas áreas. Que ele já vai arredondando aí pra mim. Deixa eu jogar essa parte atrás. Eu vou aplicar também o Smooth. Vou tirar essa parte quadriculada. E vocês percebem que agora sim ele já tá quase tomando forma aí certinho, né? Então eu volto aqui, seleciono toda essa área, seleciono essa área também, junto aqui, para fazer a sobrancelha um pouquinho mais séria. Eu seleciono aqui e deixo ela um pouquinho mais nervosa, né? Igual do desenho. Que quando eu aplicar o Subdivision, ele já começa aí a tomar forma. E eu acho interessante deixar essa divisão como se fosse um capacete. Só que eu não vou deixar assim. Eu vou selecionar essa área aqui. Selecionar essa área aqui que tá para fora, vou jogar um pouquinho mais, vou dar um SY, jogar um pouquinho aqui e eu vou ajustar ela, porque assim eu vou fazer um efeito bacana. Vamos vir aqui. Vou colocar um pouquinho para trás também. Deixa eu arredondar um pouquinho mais essa área também. São ajustes que vão aparecendo, né? A gente vai vendo aí o que dá para melhorar e a gente vai realizando. Então, por exemplo, essa área aqui que eu comentei com vocês, eu vou selecionar toda essa parte de baixo. Vou vir com o Wireframe aqui, selecionar aqui. Como ele selecionou junto com o pescoço, eu venho aqui com o Shift L, ele já deseleciona a parte do pescoço porque está com um objeto separado, né? E aqui eu vou dar mais um E para baixo, certinho, e eu vou dar um SZ para ele ficar nivelado aqui, né? E daí ele já fica com um efeito mais bacana. Eu posso até fazer mais uma divisão. Só que ele ficou parecendo uma máscara, né? Então eu posso selecionar novamente essa área e dou um RX para parecer um visual mais elegante aí, igual do filme, dos desenhos, né? Enfim. Essa parte aqui de baixo eu vou estender ela um pouquinho. Então vou vir aqui com um E, vou dar um S para não ficar tão esquisito. Vou diminuir para cá, vou dar um SZ e vou jogar um pouquinho para trás aqui. A diferença é que eu vou vir nessa área, vou dar um RX, eu vou adaptar ela aqui
como se fosse a parte interna da máscara, né? Como se fosse no desenho. Pra ele ficar com o queixo, né? E com a maxilar aí certinho também. Então posso vir aqui, fazer esse ajuste. Selecionar essa área. Daí show de bola. Vocês percebem que já tá tomando forma essa parte aí. E vamos pra só colocar aqui a parte também, né, dos olhos, né, do Batman. Eu vou vir aqui com o Shift A. Vou adicionar também uma esfera. Daí com 5 e 3 eu tenho essa visão lateral aqui, vou apoiar e vou colocar aqui mais ou menos como se fosse dentro, né, do Batman, né? Com o S eu vou diminuindo e eu vou subindo ele com o G, né? E aqui também com 5 e 1 eu tenho essa visão frontal, então também é importante eu colocar aí certinho essa parte dos olhos. Como ele tá um visual bastante cartunesco, ele tá... ele aparenta, né, ter esses olhos maiores, né? Então a gente vai fazer uma adaptação aí com a pálpebra do olho dele. Então a gente vai jogar um pouquinho para trás aqui. A posição certinha do olho seria essa, né? Então a gente vai diminuir aqui o Subdivision. Vai selecionar toda essa área e vai jogar aqui para trás. Vai selecionar essa área aqui também. Daí show de bola. E eu vou adaptar também essa parte lateral aqui do cantinho. Vou fazer o mesmo esquema, jogar um pouquinho mais pro lado. Eu posso até aproximar nessa área aqui para ele ficar certinho. E agora eu vou vir aqui com o Warframe. Vou pegar essas partes aqui também do olho dele. Eu vou jogar pra frente. O Warframe é bom porque quando a gente não consegue visualizar, né, algum pontinho, alguma coisa que tá para trás do objeto, a gente tem essa vantagem aí também de selecionar, né? A gente só tem que tomar cuidado na parte de seleção para a gente não acabar selecionando alguma coisa errada, né? Então, vou jogar um pouquinho aqui. Vou jogar pra frente também. Vou desselecionar essas duas. E vou fazendo os ajustes finais aí pro nosso olho. Se eu aplicar o Subdivision, ele já fica aí certinho o visual aí. E vamos só finalizar aí pro nosso a parte aqui do chifre, né, do Batman, que é bem de boa. A gente vai selecionar basicamente essa parte aqui de cima. Eu vou fazer um chifre bastante parecido com o desenho, né? Que é bem gigante, né? O do Arkham também tem, né, esse visual, mas o desenho ele acaba até extrapolando
aí fazendo um visual bem louco da parte do chifre. Eu basicamente pressiono o E, Z, que ele faz aí toda essa parte aí de toda essa parte, né, de subir, né, fazer uma adição do nosso 3D. Vou só ajustar essa parte aqui e daí a gente finaliza essa parte 3D, né, essa parte de modelagem pro nosso Batman, como se fosse aí a parte do corpo, né? Agora a gente aplica aí a parte dos detalhes da roupa. Bem, desenhistas, então, para a gente fazer aí a parte dos detalhes, a gente vai vir e vamos adicionar vários outros objetos, né? Então, começando aqui com a parte do peito, né? Do peitoral dele, a gente vai vir aqui com o Shift A, adicionar um cubo. Eu acho interessante até a gente ter adicionado um plano na real, mas aí eu vou deletar aqui, que eu acho mais fácil. Vou tirar o Subdivision por enquanto, vou vir aqui. Vou colocar ele exatamente sobre o peito aqui do Batman. E vou começar aqui a fazer como se fosse alguns detalhes. A gente não vai colocar tantos detalhes porque eu curto bastante esse minimalista do desenho, né, do Bruce Timm. Então a gente vai apoiar ele aqui, vai dar um EZ e a gente vai fazer como se fosse parecido aí até com os games, né, que eles aplicam aí. O filme também, né, aplica essa armadura em cima do Batman, né, que fica bem legal. Eu vou até jogar uma outra textura aqui. Vamos aplicar o material aqui, colocar uma cor mais escura, né? E nesse eu vou jogar uma cor um pouquinho mais diferenciada, só pra gente facilitar na nossa modelagem. Tem uma cor mais clara aí, só pra a gente visualizar melhor no nosso 3D. Lembrando que se você não estiver visualizando sua cor, é basicamente você vir aqui em cima e selecionar o modo de material que você consegue ver a sua cor certinha. E aqui eu vou selecionando essa parte, vou arrastando para aqui mais ou menos onde está a parte da modelagem do peito, né, do Batman. Eu vou jogando aqui para cima e vou fazendo uns ajustes para ele ficar certinho na roupa do nosso Bruce Wayne aí do futuro. Bruce Wayne não, né? Ele acaba usando o traje, só que o carinha que usa o traje do futuro é outro personagem. Vamos colocando aí. Daí finalizando essa parte, eu vou dar um Ctrl L, vou dar um E aqui para ele ficar nesse visual mais 3D. Se eu ativar agora o Subdivision, né, é sempre legal a gente ir aplicando para a gente ir visualizando como é que está ficando a nossa modelagem. No caso aqui ele deu uma diminuída, né, uma arredondada. Isso é de boa de fazer porque eu posso vir aqui com Ctrl R e selecionar toda essa área aqui. Eu vou fazer mais um recorte aqui. Olha só que interessante. Ele começa aí já a trabalhar essa parte aí do peitoral do Batman. Eu posso aumentar também, fazer aí, deixar ele um pouquinho mais bombadão.
E daí eu faço mais um ajuste aqui nessa área, que ele fica show de bola. Daí eu vou fazer a parte do abdominal, né? Eu vou vir aqui fazer o mesmo esquema, posso até dar um Ctrl L, apertar E, Z, que ele vai copiar para mim. E daí, como eu não quero todo esse cara aqui, eu posso vir aqui e dar um Delete Faces, que eu vou começar aí a modelar a parte do abdômen. Eu vou tirar o Subdivision para facilitar. Vou vir nessa área, vou dar um RY. Vou vir com Ctrl L, ajustar certinho. Então eu vou vir aqui com Ctrl L também fazer o mesmo esquema. E vou dar um E, Y, que ele vai entrar dentro do uniforme aqui certinho. Daí aqui é mais fácil, eu vou dar um Ctrl L. Antes disso, né, eu vou copiar e colar, mas eu posso aproximar um pouquinho aqui. E com o Subdivision, como sempre, ele vai diminuir, então eu vou dar aqui mais um Ctrl R para ele ficar totalmente aí mais quadriculado, né, como se fosse o uniforme mesmo do Batman. Eu posso fazer esse ajuste aqui, daí legal. Agora eu vou vir aqui, Ctrl L, e vou dar um E, Z, diminuir um pouquinho. Posso jogar um pouquinho mais para cá. Vou dar um EZ. E daí eu vou duplicando essa parte do abdômen do Batman. Só acho que ele tá um pouquinho, tá muito pequeno, né? Então posso vir aqui, dar um S em todos eles. Vou aumentar um pouquinho mais. Daí a gente finaliza, vai fazendo umas finalizações aí com o traje. Vamos fazer também, que seria interessante a gente fazer aí a parte das... Bem, vamos fazer a parte aí da... Seria a parte do braço dele, né, que tem uns detalhes clássicos, né, do Batman. Então a gente vai selecionar aqui, dá um Ctrl L, dá um EZ. Eu vou dar mais um EZ aqui. Eu vou fazer a parte do joelho dele também. Então vou dar um Ctrl L aqui, vou deletar essa parte também. Tiro o Subdivision. E a parte das garras dele a gente já faz aqui também, né? Vai ficar legal. Eu vou diminuir um pouquinho. Vai dar um S. Um SX. Ctrl L. E aqui eu vou ajustando certinho. A gente conclui aí alguns detalhes da roupa do Batman.
Show, pessoal, ficou finalizada então aí a parte de modelagem do nosso Batman. Eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, porque a gente tá trazendo muito conteúdo aqui em todas as plataformas. Então por hoje é isso, pessoal, e até mais.